Falar um pouco não bastante, eu creio aqui, a respeito do Deus que restaura todas as coisas. O coração de Deus tem a restauração já preparada para nós. Eu queria desde já abrir com vocês lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, o verbo estava, tornou-se, sem forma, quer dizer caos, sem forma, caos, e vazia, desértico. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Queridos, Deus é Deus que é o Deus do início, Ele é o Deus no final. Sabe uma coisa que nós podemos admirar no coração de Deus? Que quando nós vemos em Gênesis, nós vemos que tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele fez, no princípio, Deus criou todas as coisas e viu que isso era bom. Deus viu que essas coisas eram boas. Interessante quando no princípio Deus criou os céus e a terra se tornou sem forma e vazia. A terra se tornou em trevas. Interessante que Deus criou e a terra se tornou em trevas. Nós sabemos que com a queda de Satanás, com a queda que eu digo aqui do céu, né, quando ele perdeu a sua posição celestial, e houve uma catástrofe, houve realmente trevas sobre a terra. Eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto que dá muita abrangência para muitas coisas, mas nós sabemos que a terra estava em trevas, e todos nós sabemos, porque no princípio Deus criou céus e terra, e tudo Deus viu que era bom, mas em algum momento a trevas entrou, e quando Deus cria, Ele começa a criação através do haja luz. E na verdade, nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. Interessante, lá em João capítulo 1, no versículo 1 até o 5, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando a respeito de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio do verbo, por meio da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante, queridos, porque o próprio Jesus que criou, Ele criou a palavra. Jesus é a palavra, é o verbo na criação. Tudo que nós vemos foi criado daquilo que não se vê, pela palavra. Nós já vemos o princípio da criação de Deus. Deus criou pela palavra. Jesus era a própria palavra. Mas nós sabemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Interessante porque a própria luz, que é o próprio Jesus, veio para iluminar no processo de trevas. Por quê, queridos? Porque a luz, Jesus, que é a luz do mundo, ele também tem ele não é apenas o autor da criação, mas é o autor da restauração.
aquele que veio restaurar, porque quando a luz brilha nas trevas, é porque está havendo uma restauração a respeito daquilo que estava em trevas. E nós podemos pensar nas nossas vidas, algumas coisas que começaram no princípio eram muito boas, sabe, alguns projetos que começaram muito bem, às vezes no casamento começou muito bem, na vida financeira começou muito bem, na vida espiritual começou muito bem, mas em certo momento houve trevas, houve um momento em que houve uma queda, houve um momento em que houve um caos sobre aquele princípio, queridos. E nós precisamos compreender e entender que esses momentos que são bons, e quando vem trevas e aquele momento acaba, seja por meio de uma morte, às vezes a morte de até um ente querido, a morte de uma pessoa, uma morte de uma situação, e isso instaurou-se um caos, né? Mas nós sabemos que todo o processo de restauração, ele começa por meio da luz. A luz veio para iluminar, a luz veio para revelar as coisas, a luz veio para mostrar a realidade, a luz veio para trazer a revelação das coisas. Jesus veio para revelar o coração do Pai, Jesus veio para mostrar o caráter do Pai, veio para mostrar como Ele é, porque Ele é a expressão exata do seu ser e o resplendor da sua glória. E isso é maravilhoso. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17 ao 18, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Interessante que ele é o primogênito da criação, no próprio Colossenses capítulo 1 fala, mas aqui está falando também que ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Por que primogênito? Porque a criação iniciou-se a partir dele, mas ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Lembra quando Deus criou o mundo, céus e terra, houve caos. Quando Adão peca, a morte estabeleceu-se sobre a vida do homem. A morte começou a reinar sobre a natureza, reinar sobre a criação. E a Bíblia diz que toda a natureza geme, aguardando a manifestação da glória de Deus. Toda a criação geme, porque um dia era bom, mas passou-se a ter um gemido por algo de restauração, por uma restauração da criação, por uma restauração de todo ser que vive, porque um dia foi bom, mas a trevas veio, a morte veio e se instaurou reinando sobre a vida do homem, sobre as circunstâncias, e isso não era bom. Mas a Bíblia diz que Jesus, no Colossenses 1, 17, 18, eu comecei a ler com vocês, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, ele foi o primeiro a ser restaurado, a ser gerado dentre o caos, dentre a morte. Por quê? Porque quando Adão pecou, a morte se estabeleceu sobre a humanidade, sobre a criação. Jesus entra nesse cenário, e nesse cenário, quando ele vai para a cruz, ele se sujeita a essa condição humana de estar na cruz. Mas quando ele estava na cruz, ele estava lá representando a minha e a sua vida. A nossa vida caída, a nossa vida que estava em trevas, a nossa vida que estava um caos, a nossa vida que estava em baixa, a nossa vida que estava morta. Então, ele estava lá naquele corpo,
pendurado na cruz. E quando ele morre, queridos, quando ele morre, havia uma esperança de que no terceiro dia ele ressuscitasse. E quando ele ressuscita, ele se torna o primogênito entre os mortos, o primeiro a ser ressuscitado dentre uma condição de morte. Porque quando Jesus morreu, ele morreu, queridos, em espírito, ele morreu no seu corpo, ele teve uma morte porque ele recebeu a nossa condição de pecado. Mas quando ele ressuscita, ele ultrapassa a condição da morte. Ele ressuscita e se estabelece acima da vida natural. Ele está num âmbito agora sobrenatural. Ele está no âmbito agora em que a morte nunca mais terá acesso sobre ele. Porque um dia a morte entrou, mas quando Jesus ressuscitou, ele ficou acima da morte. Ele é o primogênito dentre os mortos. E isto é maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, nós nos unimos a ele na sua morte, na semelhança da sua morte, para que também nós nos uníssemos a ele na semelhança da sua ressurreição. E isso traz para nós uma condição, uma realidade espiritual para nós, que o nosso homem espiritual, a nossa vida, a vida que nós temos agora em Cristo, jamais morrerá, jamais passará pela morte, jamais se sujeitará à morte, porque Satanás usava a morte para dominar, para escravizar as vidas que estavam debaixo dessa condição. Mas, isso diz lá em Hebreus capítulo 2, mas Jesus provou a morte no nosso lugar. E quando ele ressuscita, ele ultrapassa esse nível de morte, ele ultrapassa o nível da vida natural, e ele entra numa nova vida. Aquilo que Tiago diz, primícias da sua criatura, uma nova natureza, uma natureza que é excelente, uma natureza que já não morre mais, uma natureza que não está mais sujeito à morte. Então é essa a condição que nós estamos espiritualmente com Cristo. O nosso corpo físico ainda não provou dessa ressurreição que Cristo já recebeu, porque o seu corpo está glorificado, mas um dia nós seremos arrebatados e seremos transformados segundo o seu corpo, e como ele é, o nosso corpo vai ser. Mas assim como ele é, queridos, nós já somos por dentro. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, porque nós ainda temos essa carne que é natural, esse corpo que é natural, mas dentro de nós temos esse tesouro, e nossa vida jamais passará pela morte. Amém, queridos? Essa é uma realidade que nós precisamos carregar conosco. Nós não estamos mais com medo da morte, mesmo porque nós já ressuscitamos. O nosso ser é ressuscitado. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Por isso que o novo nascimento é algo muito glorioso, queridos. Quando você nasceu de novo, quer dizer que você nasceu de novo para uma nova realidade, para uma nova vida. Sabe, não é nova vida com novos mandamentos, não, uma nova vida com uma nova dimensão, uma nova identidade e uma nova forma de viver, em que nós não andamos pela força da carne, pela força da alma, pela força da vontade, mas nós andamos pela força, pelo poder glorioso da ressurreição. A mesma ressurreição de Cristo está em nós. Amém? Agora vamos ver, olha só que interessante aqui o que diz, lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1 e 2, que diz assim: vi um novo céu, uma nova terra. Quem está dizendo isso é João. João, quando estava escrevendo a carta do Apocalipse, eu vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Interessante isso, queridos. Sabe por quê? João viu algo que já existe, algo que já é real, algo que a natureza está gemendo, aguardando a manifestação da glória de Deus, está aguardando a manifestação desse novo de Deus, desse novo céu, dessa nova terra, onde tudo se fará novo. Interessante, um novo céu, uma nova terra. Agora, com certeza, não será mais conforme a terra do princípio. Será um novo céu e uma nova terra. Porque tudo o que Deus faz é sempre melhor do que... tudo o que Deus restaura é sempre melhor do que aquilo que Ele criou. Se Ele criou de uma forma, a sua restauração, ela é no nível superior à sua criação. Entende que isso? Entende? Você consegue compreender comigo essa revelação? No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas o caos se instaurou. Por causa de quê? Por causa da morte, das trevas que entraram. Mas João agora está em Apocalipse dizendo assim: vi novo céu e nova terra. Queridos, com certeza um novo céu e nova terra que jamais sofrerá o dano da morte e das trevas. Assim como Jesus jamais sofrerá o dano da morte e das trevas, o próprio céus e a terra, a própria natureza também jamais, um dia ela vai estar restaurada de forma que jamais estará submetida às trevas e à morte. E a nossa condição interior já é essa. A nossa condição interior, espiritual, já é essa. Quando João fala assim, vi novo céu e nova terra, ele está falando de algo que já existe. Aí vamos continuar lendo aqui. Vou continuar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Queridos, como noiva, a nova Jerusalém retrata a igreja. Então, retrata a igreja. Nós representamos a nova Jerusalém. Sabe, a Jerusalém antiga retrata Israel, retrata aqueles que estão debaixo da lei. A nova Jerusalém retrata a igreja que está debaixo da graça. Por isso que quando o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 4, ele faz comparação entre Agar e Sara. Agar representa o Monte Sinai, a velha aliança, sobre o qual o povo judeu está. Agora, Sara representa a nova aliança, a aliança da graça, sobre a qual a igreja está. A velha aliança é a Jerusalém terrena, a nova aliança é a Jerusalém celestial. A velha aliança é o Monte Sinai, a nova aliança é o Monte Sião. Amém? Então, essa é a realidade de Deus. Então, aí nós podemos aqui abrir com vocês, continuando aqui no versículo 3 e 4, porque nós podemos ver como que Deus pensa, como que Deus tem no seu coração, qual é o caráter dele, diante de toda a queda que houve. O caráter de Deus, o princípio dele é: eu criei, veio trevas, houve caos. No princípio foi bom, houve trevas, houve caos. Mas depois, quando Deus restaura, Ele restaura no nível acima da sua criação. E isso já traz um princípio para nós, queridos. Aquilo que nós começamos e era bom. De repente veio o caos, houve trevas.
a morte reinou. Queridos, há da parte de Deus uma restauração que é melhor do que o início. A restauração de Deus é sempre melhor do que o início. Aí vamos continuar no versículo 3 e 4 de Apocalipse 21, que diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Entende? As primeiras coisas passaram. Ele está falando de uma revelação de algo novo, um novo céu, uma nova terra, um novo ser. Aquilo que era bom, que morreu, trouxe luto, trouxe lágrima, mas Deus enxugará todas as lágrimas por causa daquilo que era bom e morreu. Então, porque as primeiras coisas se passaram. Então, vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 61, no versículo 3, porque nós temos uma complementação dessa palavra, e na verdade ela tem conexão, né? Ela tem conexão do Deus que enxuga todas as lágrimas, e aqui Isaías 61, no versículo 3, diz assim, ele está falando do ano da restauração do Senhor, está falando do ano aceitável, o ano da graça, é o ano que nós estamos, queridos, é o tempo que nós estamos. Olha o que diz Isaías 61, versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião. Quem é que está em Sião? Somos nós, a igreja, a sua noiva, a Jerusalém celestial, aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que foram feitos justiça de Deus em Cristo, aqueles que são justificados pela fé no sangue do Cordeiro. Então, e a pôr os que em Sião estão em luto. Eu vou parar aqui para vocês e não vou continuar. Estar em luto, estando em Sião, queridos, é porque ainda nós não temos uma revelação, ainda nós não compreendemos a profecia de Deus, aquilo que Deus já preparou para nós. Nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando para aquilo que se perdeu, aquilo que era bom, aquilo que começou, aquilo que no início era tão bom, e nós ficamos lamentando. Mas só que nós precisamos compreender que Deus é o Deus que enxuga todas as lágrimas do nosso rosto, porque as primeiras coisas, aquilo que passou, já passou, queridos, aquilo não volta mais. Aquele tempo que era bom, não volta mais. Agora, a revelação das lágrimas que são enxugadas e do tempo em que você sai do luto, porque o propósito de Deus é nos arrancar desse luto, por causa das primeiras coisas que aconteceram, daquilo que iniciou e não deu certo, daquilo que iniciou e caiu, e está numa situação ruim, difícil. Não é para nós ficarmos lamentando, porque muitos, queridos, nesse tempo em que começa algo, seja no casamento, seja na vida, seja em qualquer situação da vida, no ministério, começa algo e algo não vai bem. Qual é a tendência da pessoa? Eu vou desistir disso, sabe? E isso é que Deus está querendo nos mostrar. Ainda que tem coisas que já morreram, ainda que tem coisas que já se foram e já viraram até cinzas, Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Tem pessoas que já saíram da nossa vida, pessoas que era tão bom a amizade delas, irmãos que era tão precioso estar conosco, era tão bom estar com ele, era tão boa a comunhão, mas essas pessoas nos abandonaram, essas pessoas saíram da nossa vida, essas pessoas nos deixaram, essas pessoas abriram mão de estar conosco,
Então, situações em que um casamento que se rompeu, uma situação que aconteceu, queridos, eu não estou dizendo que Deus não vai trazer essas pessoas de volta, ou o marido de volta, ou a mulher de volta, ou uma situação de volta daquela que havia começado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo que volta restaurada, volta melhor. Aquilo que retorna de Deus, retorna no nível acima. Aquilo que se perdeu, Deus é aquele que já tem algo preparado, que está acima da média, que é algo celestial, que é algo que não vai se acabar, que é algo que não perde por causa de circunstância, não se perde por causa de circunstâncias, porque aquilo que Deus tem para nós é duradouro, é permanente. Amém, queridos? Você entende aquilo que Deus dá para nós, aquilo que Deus faz em nós? Eu me lembro daquilo que nós colocamos no nosso cartão de casamento. O versículo que nós escolhemos é: tudo que Deus faz dura eternamente, dura para sempre. Glórias a Deus, porque nós cremos nessa realidade, nós cremos nessa verdade. Aí é interessante porque lá deixa eu abrir com vocês, lá em Hebreus, no capítulo 12, quando ele está falando de Sião, nós que estamos em Sião não éramos para estar em luto, em condição alguma. Nós não fomos chamados para viver luto. Querido, sabe por quê? Todo luto se foi quando o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Toda perda, ainda que nós sofremos, nós sentimos algumas perdas que acontecem na nossa jornada, mas só que não é para nós ficarmos lamentando a respeito disso. Lá em Hebreus, no capítulo 12, ele fala que aqueles que são do Sinai, eles estão querendo se achegar no Monte Sinai, mas não conseguem por causa do juízo que está estabelecido por causa da lei. Como diz lá no Hebreus 12, 18, fala assim: olha, não tem chegado ao fogo palpável, e a ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que não se falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Porque até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Está falando a respeito do Monte Sinai. Eu não quero trazer sobre isso, mas olha o que ele diz a respeito do Monte Sião. No versículo 22, diz a respeito de nós, queridos, a realidade nossa. E muitas das coisas que eu vou ler aqui são coisas que a nossa mente natural não compreende. Por isso que nós absorvemos no nosso espírito, nós compreendemos no nosso espírito. Ele diz aqui no versículo 22, mas tende chegado. Lá eles se aproximam do monte para chegar no monte, lá aqui no Monte Sião, no Monte da Graça, diz assim, mas tem chegado, nós chegamos ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Essa é a nossa realidade. Nós estamos em Sião. É uma situação que você vê que de maravilhas, nós, a igreja dos primogênitos, porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou, aquele que veio para restaurar todas as coisas, que nos elevou numa condição acima da morte. Aí voltando lá para Isaías 61. Isaías 61 está dizendo aqui, está dizendo o quê? E a pôr sobre os que em Sião, olha, em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas,
A resposta de Deus para o nosso luto é nos dar uma coroa. A resposta de Deus para o nosso luto, para aquilo que se perdeu, para aquilo que ficou para trás, foi nos dar uma coroa. Queridos, nós já estamos coroados. A Bíblia diz que Deus comprou com o sangue do seu Filho amado Jesus reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Porque o valor do sangue é o valor de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis. E foi isso que ele comprou. Com o valor que ele tem, ele comprou reis e sacerdotes. Porque a moeda que Deus usou para nos comprar é o valor que nós temos. Deus revelou um valor para nós. Deus nos atribuiu um valor que a terra não pôde nos dar. Mas o valor que Deus nos deu é o valor do sangue do seu Filho amado Jesus. Porque nós temos o valor dele. Nós somos como ele. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é algo eterno para nós. Aí ele fala que estão de luto uma coroa. E para que serve a coroa? É para você reinar, queridos. Porque está falando de um reinado. Está falando de uma posição que você tem de reinado. Aí, os que estão de luto por causa das suas perdas, por causa daquilo que se perdeu, que era bom, mas que estão em Sião, ele deu uma coroa em vez de cinzas. Queridos, nós não fomos chamados para ficar em lamentações por aquilo que se perdeu, ficar se virando no meio das cinzas. Nós não fomos chamados para ficar nos lembrando do luto, daquilo que morreu. Não, queridos. Por quê? Porque nós fomos chamados para ver novo céu e nova terra. Nós fomos chamados para ver uma nova realidade restaurada. Há da parte de Deus algo que é superior. Aí, ele continua falando que óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pastor, mas é tão difícil parar de chorar, parar de lamentar por aquilo que se perdeu, porque se machuca tanto. É difícil porque você ainda não contemplou a glória de Deus. Porque a aflição, ela é leve e momentânea, mas a glória de Deus é pesada e eterna. Aquilo que se passou, aquilo que veio para a sua vida foi leve e momentâneo, perto da glória de Deus na sua vida. A glória aponta para a restauração de Deus na sua vida, aponta para a mesma restauração que João viu, novo céu e nova terra, que no princípio Deus criou, era bom, mas veio a queda, veio a derrota, veio as trevas, veio a morte. Mas o que Deus fez? Deus fez algo novo quando o primogênito dentre os mortos ressuscitou. Iniciou-se um processo de esperança, de expectativa da glória de Deus. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Aí ele continua, nós vamos continuar vendo aqui em Apocalipse 21, versículos 5 e 6, que diz aqui: lembre-se, nós estamos em Sião de luto. Nós não fomos chamados para, no luto, nos envolver com as cinzas. Cinza diz respeito àquilo que se queimou, aquilo que não volta mais. É cinza. Mas Deus nos deu uma coroa. Aí ele continua, Apocalipse 21, no versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse. Quem é que está assentado no trono? Jesus. Queridos, Jesus, ele é rei, nós sabemos.
mas a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E a palavra confissão, já falamos aqui, significa homologeu. Dizer a mesma coisa que Deus diz. Confissão significa dizer a mesma coisa que Deus fala. É concordar com a palavra de Deus. E o que aquele que está assentado no trono, e a Bíblia diz que nós nos assentamos com ele, para nós falarmos juntamente com ele as mesmas coisas que ele diz. Olha aqui, olha o que está assentado no trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. Agora para, queridos, porque João teve um vislumbre daquilo que é eterno. João teve um vislumbre, uma revelação de coisas eternas. A própria Bíblia diz que Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. Jesus morreu antes do mundo ser fundado e criado. Sabe, a restauração de Deus para o mundo já estava preparada antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse também fala sobre isso. Pedro fala que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, a restauração de Deus já foi preparada antes da fundação do mundo. Foi preparada na eternidade. O que é eternidade? Aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será. Queridos, é aquilo que permanece. Então, vamos lá. O que aquele que está no trono, nós estamos com a coroa, fomos coroados. O que está no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Que coisas? As coisas que no princípio era bom, mas um momento veio trevas, houve queda, mas depois houve restauração, houve novidade. Queridos, por isso que a novidade de Deus, aquilo que é novo, que é feito de novo, é feito de uma forma excelente e duradoura. Algo que é acima da morte, acima da derrota, acima do fracasso. Por isso que nós nunca mais seremos perdedores, porque nós já somos mais que vencedores, por causa dessa natureza que Deus estabeleceu na nossa vida, entende? A morte já perdeu, nós ultrapassamos o nível da morte. Dentro de nós há uma natureza ressurreta, que é movida pelo poder da ressurreição, que é movida pela glória de Deus, e esse é um fato. Aí vamos ver aquilo que ele continua falando, que está sentado no trono. Eis que faço novas todas as coisas. Queridos, ele recebe essa palavra, já recebe essa verdade para a sua vida. Eu recebo minha vida para aquilo que no princípio era bom, se perdeu e morreu. Eu recebo, tudo já se fez novo. Amém? Aí, e acrescentou, olha, e acrescentou Jesus falando para João, e acrescentou: escreve. Por que ele fala escreve? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, vindo da boca de Jesus, a gente sabe que é fiel e verdadeiro. Vindo da sua própria palavra, a gente sabe que é fiel e verdadeiro. É fiel e verdadeiro, porque veio da boca dele. Escreve, porque você verá isso. Escreve, porque isso é uma realidade para os dias de hoje. Escreve, porque você pode contemplar isso agora. Você já pode ver isso agora. Assim como João viu novo céu e nova terra, de uma terra caída que está gemendo, uma terra que está de luto. Ele viu, por quê? Aí ele continua: disse-me ainda, tudo já está feito. Eu vou repetir, tudo está feito. Eu vou repetir, tudo está consumado, feito. Entende, queridos? A realidade da eternidade é
tudo já está feito. Tudo o quê? Tudo aquilo que ele já fez novo. Então, nós estamos nessa realidade. Aí ele continua: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O verbo foi utilizado para criar, mas nós sabemos que houve trevas, houve caos. Então a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para trazer luz aos homens. Então ele foi para a cruz, ele morre, ele recebe todo o processo de morte no nosso lugar, porque era a nossa morte. E quando ele ressuscita para nunca mais morrer, para nunca mais estar sujeito à morte, para uma nova vida. E ele se tornou o primogênito dentre os mortos. E nós ressuscitamos juntamente com ele. Aí ele continua falando aqui: eu sou o princípio e o fim. Por quê, queridos? O fim é bem melhor do que o princípio. O fim de Deus se tornou bem melhor do que o princípio. No fim, Deus criou os céus e a terra, e Deus viu que era bom. Mas quando Jesus ressuscita, queridos, não era bom, é algo glorioso. É a glória de Deus manifesta, é a glória de Deus revelada. Por isso, queridos, que aquilo que se perdeu no caminho, que aquilo que era bom e se perdeu, Deus tem algo da parte dele que já está feito, algo glorioso, algo eterno, algo maravilhoso para nós. E é essa a verdade para nós, queridos. Alguns irmãos questionam: por que vocês ficam falando tudo já está consumado, tudo já está feito? Não sou eu que estou falando, é o Cordeiro de Deus, é o Rei dos Reis que está falando, é o príncipe, é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é Jesus Cristo que está falando, é a palavra dele que nós escrevemos, que é fiel e verdadeira, e já está consumado a nossa restauração. Aquilo que se perdeu, aquilo que se deu, no início era bom e se perdeu, queridos, e morreu, queridos, há da parte de Deus que já está feito. Agora, nosso papel é ver, nosso papel é como João: eu vi, eu vejo novos céus e nova terra, eu vejo aquilo que no início era bom, melhor. Eu vejo que no início era bom, maior. Eu vejo que no início era bom, glorioso. Eu vejo que aquilo que no início era bom e morreu, eterno, que permanece, é duradouro, é glorioso. Amém, queridos? Essa é a verdade daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para nós. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Você está passando por algum luto, por alguma perda, por alguma situação que te traz dor, lembre-se, tire os olhos das cinzas, olhe para a sua coroa, exerça pela fé essa autoridade que Deus te deu para dizer o mesmo que Jesus diz e dizer: já está feito. Deus já preparou algo novo. Deus já fez algo novo que é superior ao início, aquilo que se perdeu. Aquilo que se perdeu é incomparável àquilo que foi restaurado, que foi feito novo. Amém? Glórias a Deus. Vocês recebem essa palavra? Amém, queridos? E é essa a graça, essa é o favor que nós estamos. Nós somos de Sião, nós somos a igreja, nós estamos celebrando esse novo tempo, nós estamos louvando a Deus por esse novo tempo. Deus nos deu vestes de louvor. Amém? Nós vamos estar participando da ceia nesse momento, celebrando esse novo tempo, celebrando essa nova vida. Não é
Não, cálice ainda não, isso aqui é água, tá? Nós vamos estar celebrando, juntamente com vocês, essa realidade em Cristo. Pegue seu pão, pegue seu cálice. Quando Jesus falou, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês fazerem isso, vocês estão anunciando a minha morte. Quando eu anuncio a morte de Cristo, eu sei que todas as coisas já morreram no início. Tudo que era bom e se fez novo. Tudo que no fim, no início, morreu e era bom, Jesus fez novo. Quando a gente pega aqui o suco de uva que representa o vinho, o sangue, nós sabemos que no casamento lá, quando Jesus estava na boda de Caná, eles estavam bebendo vinho e era bom. Era bom. E o vinho acaba. Houve tristeza porque o vinho acabou. Mas Jesus faz o milagre. Ele transforma a água em vinho. E de repente eles provam aquele vinho. Ele falou, uau, eles deixaram o melhor vinho para o final. Porque no final, queridos, está o melhor de Deus. Quando eu falo no final, está falando aquilo que é restaurado, aquilo que Jesus põe a mão, aquilo que Jesus restaura, e toda a restauração já está preparada para nós, é muito melhor. Amém? Vamos comer então, beber o cálice. Amém? Ao comer e beber, você está dizendo, está feito. Novas coisas já estão feitas. Um novo tempo já está feito. Uma nova realidade já está preparada. Saúde já está feita. Deus já me deu saúde em Cristo. Queridos, e quando Deus cura, Ele cura além. Ele vai além, porque é a obra de Deus. Assim como Naamã estava com lepra, quando ele foi curado da sua lepra, o seu corpo não voltou à condição que estava. O seu corpo voltou a uma condição como de uma criança. Um homem que já estava com idade, ele teve a sua pele restaurada como a pele de criança. Porque aquilo que Deus faz, aquilo que opera pela restauração de Deus, é sempre acima. É sempre glorioso. Amém, queridos? Fiquem na graça, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar orando mais uma vez com vocês e declarando essa palavra junto com vocês, o nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela realidade que nós temos em Jesus Cristo. Senhor, o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. E a palavra do Senhor diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder que nos dá a condição de viver em novidade de vida, viver uma vida gloriosa. Senhor, aquilo que se passou, aquilo que era bom, morreu, agora tem algo da parte do Senhor, que é glorioso, que é grande, que é maravilhoso, Pai, e nós te agradecemos, porque nós estamos olhando para Ti, nós olhamos para o Senhor, na certeza de que o Senhor já liberou para nós essa vitória, porque já está feito, nós já vemos, no nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na graça, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam essa palavra do seu coração, porque certamente aquele que disse é fiel e é verdadeiro. Amém? Glórias a Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Amém.